Bom, gente, muito obrigado. Eu estou muito sensibilizado pelo convite, muito honrado por fazer a abertura dessa magnífica reunião, honrado pela homenagem que eu vou receber, que eu já sei, o segredo já vazou, e assim, muito preocupado com a responsabilidade que eu tenho de contar para vocês as mil ideias e coisas e projetos que o meu cérebro dispersivo. Eu antigamente achava que eu era um dispersivo, agora eu me chamo de polímata, porque é bem mais chique, né? Eu li um livro que me impressionou muito, agora me chamo de polímata. Bom, mas o tema que me passaram é esse aqui: neurociência e educação, interfaces, diálogos e desafios, um monte de coisa, né? Então eu resolvi trazer um pouco da experiência que nós estamos tendo, muito boa, na criação da Rede Nacional de Ciência para a Educação, e depois, no final, alguma coisa de pesquisa que vai ilustrar o que eu vou falar antes. Então, a pergunta que não quer calar nesse contexto é: por que razão a educação brasileira vai tão mal? Isso não é uma coisa indiscutível, ninguém consegue imaginar que nós estamos bem por todos os indicadores nacionais e internacionais. A nossa educação patina há muitas décadas. E o que eu quero tentar convencer vocês é que educação tem ciência. A gente tem até um podcast na nossa rede que tem esse lema, né? Educação tem ciência, ela não deve ser só intuitiva, ou às vezes ideológica, mas ela tem que ter base em evidências científicas. É isso que eu vou explorar. E para isso faltam pontes entre a ciência e a educação. Que pontes são essas? Estou representando aqui a ponte Rio-Niterói e estou ilustrando o lado ciência no caso da saúde aqui e no caso da educação aqui, da educação aqui, apenas a título de ilustração. E do lado de cá, o outro lado da ponte, que é o chão da escola e o leito do doente. Então, quem são os atores que participam dessa ponte? São, primeiro, do lado de cá, os cientistas, pensadores, divulgadores de ciência, que são encarregados da geração e da difusão do conhecimento gerado. Segundo, os gestores, os políticos e os cidadãos também, né, que votam nos políticos, portanto, participam desse processo. E isso leva à proposição e avaliação de políticas públicas relacionadas tanto à ciência quanto à educação. E, no final, os professores, médicos, pais, pacientes que lidam com a prática na sala de aula e no leito do paciente. Bom, isso está bem equacionado na área da saúde. Vamos ver por quê. Existe um autor que eu gosto muito, que chama-se Donald Stokes, é um cientista social americano, que escreveu um livro chamado Quadrante de Pasteur. É um livro bem conhecido, talvez vocês já tenham lido, até já conheçam. Ele inventou 3 quadrantes, na verdade, e eu que inventei esse último aqui, que não é dele, não. Ele diz o seguinte: se a gente pegar um trabalho do Louis Pasteur, o que fez o Louis Pasteur? Ele demonstrou que não ocorre a geração espontânea da vida. A vida se multiplica, são bactérias, são vírus há uma questão se são vivos ou não, mas ela não é gerada espontaneamente. E ele fez isso porque ele foi estimulado pelos vinicultores e cervejeiros franceses, que queriam saber por que os seus produtos azedavam. E eles contrataram o Pasteur para fazer essa pesquisa. E, portanto, a pesquisa do Pasteur, que foi um grande iluminado, um grande cientista, como vocês sabem, respondia tanto a essa questão aqui, utilidade prática. Ele inventou um método chamado pasteurização dos alimentos e das bebidas, como esta pergunta aqui, respondendo a questões fundamentais, como a ideia aristotélica, lá de trás, da criação da vida espontânea. Niels Bohr foi um precursor da física atômica, da física quântica, quero dizer. Depois se desenvolveu na física atômica, a física nuclear, que teve
A gente viu agora o filme Oppenheimer, que me impressionou muito, que menciona muito Niels Bohr como uma origem na pesquisa básica de um esforço, que naquela época era um esforço de guerra, infelizmente. Perdão, foi antes do... Ops, o que eu fiz? Saiu do... Desculpa. Tem que ir para trás. Não, para frente. Não sei que eu apertei aqui de errado. Bom, e depois eu estava falando do Edison, né, que inventou a lâmpada, como todos sabem. Então, o Edison ele não tinha nada a ver com a pesquisa básica, não desenvolveu nenhum conceito fundamental, não tinha a menor curiosidade de saber o que ia acontecer dentro da lâmpada, desde que ela funcionasse. Então, ele respondia só a essa pergunta aqui, utilidade prática. Não é menos desprezível, não é desprezível por causa disso, obviamente, né? E aqui eu inventei esse aqui, que é a pesquisa aplicada ao conhecimento básico, que é Carl Linnaeus seria o exemplo, que é um cara que fez a classificação dos seres vivos, mas que não tem nenhuma utilidade prática e não representa nenhum conceito fundamental. Ele fez uma classificação, mas é danado de útil para os pesquisadores, para todo mundo que faz biologia, botânica, etc. Então, a proposta que eu vou fazer a vocês é que essa pesquisa, inspirada pelo uso, o quadrante de Pasteur, é assim, crítico para o desenvolvimento de uma cultura em todos os países, porque são todos os países que ignoram essa possibilidade, não é só o Brasil, voltada para a educação. E isso significa considerar a pesquisa translacional, quer dizer, a necessidade de se fazer uma pesquisa da ciência básica até a sua aplicação, aquela tal ponte que eu falei no início, né? E criar um ecossistema convergente, em que todas as disciplinas possam estar interagindo com demandas sociais. A gente está vendo isso, por exemplo, no meio ambiente atualmente. A gente viu isso na Covid, né? Então, que situações, demandas sociais muito agudas e muito grandes, são atendidos por profissionais de diferentes formações, diferentes inclinações. Então, isso foi uma trajetória que foi muito bem sucedida no caso da saúde. A gente até fala da bancada à beira do leito, é algo que já se acostumou a falar, os profissionais de saúde falam sempre. E os atores são conhecidos, universidades, instituições científicas, do outro lado, sistemas de saúde, o SUS, né, hospitais, clínicas, etc., as grandes empresas no meio e as pequenas empresas também, intermediando. Então, são atores que participam dessa ponte entre a bancada e a beira do leito. E isso aconteceu, também eu vou contar uma historinha para vocês que eu aprendi recentemente, por conta do projeto Manhattan, aquele do Oppenheimer, porque um dos coordenadores chamava-se Vannevar Bush e foi chamado pelo Roosevelt, que era o presidente na época, já estava quase à morte, e ele disse: Bush, nós vencemos a guerra, agora nós temos que vencer a doença, me diga como. E ele escreveu um relatório chamado Science, The Endless Frontiers, a fronteira sem fim, que teve uma repercussão enorme nos Estados Unidos. Eles criaram a National Science Foundation naquele momento por causa desse relatório. Eles triplicaram o tamanho dos National Institutes of Health, Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Então, isso criou um ecossistema, que eu falei antes, transnacional muito importante, que levou os Estados Unidos, não por acaso, à liderança nas pesquisas e nas tecnologias de saúde. E mesmo aqui no Brasil, isso repercutiu, a ciência, o efeito da ciência. Olha aqui, a mortalidade infantil no Brasil. Eu não consegui achar um gráfico tão bonito como esse, que fosse adiante, além de 2012, mas a curva é tão impressionante que eu prefiro mesmo, provavelmente isso diminuiu um pouco, e provavelmente deu um quicadazinho aqui na época da Covid, né? E olha a expectativa de vida.
também cresceu enormemente nessas décadas, mudando a pirâmide demográfica também. Isso é uma coisa que todo mundo já conhece, né, de maneira bastante decisiva, com uma perspectiva dela se tornar um cilindro, não sei como chamar, um prisma, em vez de pirâmide. Bom, então a ponte da saúde está pronta. Quer dizer, tem deficiências, principalmente no Brasil, mas ela é concebida, ela é aceita pela sociedade, ela é aceita pelos governantes, não há assim quem questione, a não ser os mais retrógrados que sempre há em todos os países, né? E a nossa está aqui assim, ó. A ponte da educação ainda está em construção. Então, o que eu quero examinar aqui com vocês, porque os profissionais de psicologia, de neuropsicologia, vocês vão ver depois nos exemplos que eu vou falar no final, estão aqui nesse lado de cá e nesse lado de cá, e estão em posição muito importante para construir essa ponte com todos os outros profissionais que estão no mesmo barco. Então, olha aqui o nosso caso da educação. Se você pegar o índice PISA, todos certamente conhecem, a evolução do índice PISA do Brasil entre 2000 e 2018. A pandemia atrapalhou o que seria a coleta de 2021, ela foi feita em 2022 e o resultado vai sair no dia 5 de dezembro de 2023. Portanto, ainda não temos o dado aqui. Então, não sabemos se vai ter um baque aqui por causa da pandemia. Mas olha só, se a gente for usar a derivada dessa curva aqui, nós vamos chegar lá no nível da média dos países da OCDE, não estou falando dos top 10, não. Na média, provavelmente aí para 2060, se a gente projetar com a mesma derivada. 2060 na educação brasileira. Podemos esperar isso? E com a pandemia a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque ainda não há os dados, mas provavelmente dia 5 de dezembro vai ser um dia de grandes emoções, porque nós vamos ver o que aconteceu com os índices brasileiros aqui. E a hipótese que a gente levanta é que se a gente puser ciência, se o governo se convencer de que isso é importante, os governos estaduais, as FAPs, e criar esse tal ecossistema que eu estou mencionando aqui, talvez a gente possa acentuar essa derivada e jogar isso aqui para mais perto, para chegar na média da OCDE. Não estou nem com a aspiração de chegar entre os 10 países tops, que isso vai demorar muito mais. Então, como é que nós podemos nos inspirar na saúde para construir a ponte entre a ciência e a educação? Então, essa foi o nosso desafio, e da mesma forma que a gente fez, né, naquele diagrama anterior, a demanda social que eu estou me concentrando agora é a educação. E da mesma forma, o ecossistema que a gente tem que construir é juntar todos esses elementos, todas essas especialidades em torno da educação, como fez Pasteur, como fizeram tantos outros exemplos, né? E para isso a gente criou uma rede chamada Rede Nacional de Ciência para a Educação. A rede começou em 2014, vai fazer 10 anos, a gente vai fazer uma comemoração, provavelmente no Museu do Amanhã, no ano que vem, com pouquíssima gente, está vendo? Alguns abnegados, e fizemos de fundação e tal, e a nossa missão é essa aqui, ó, tentativa de convencer a sociedade por um esforço de fomento à pesquisa translacional inspirada pelos problemas da educação brasileira. Quer dizer, construir um quadrante de Pasteur no ambiente brasileiro. Bom, hoje a rede tem 180 pesquisadores associados em todos esses lugares do Brasil, muito conectados, porque tem projetos em comum, como o gráfico mostra. As cidades são essas aqui, nos diferentes estados. A gente tem o que a gente chama de membros afiliados, que são amigos da rede, são uns 300 até o momento. Os pesquisadores associados são selecionados no mérito, pela sua, não digo senioridade, mas sua liderança de pesquisa, capacidade de orientar alunos, ter uma linha de pesquisa em andamento e tal. Os afiliados são, às vezes, estudantes, às vezes, pessoas de outras profissões, jornalistas, de vários tipos, né?
E temos membros institucionais que nos dão um suporte financeiro de vários tipos, financeiro e logístico de vários tipos, destacando aqui o Instituto DOR, a Somos Educação, o Instituto Ciência Hoje, o SESI, da Confederação Nacional da Indústria, a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, que é nosso membro institucional também, Academia de Ciências, Museu do Amanhã, Instituto Ayrton Senna, muito importante também, o FRJ e o Instituto de Ciências Biomédicas lá da UFRJ. E, recentemente, a gente teve a aprovação da Unesco para a criação da Cátedra Unesco de Ciência para a Educação, que foi proposta por cientistas, foram 14 pesquisadores de 10 países, do hemisfério norte e do hemisfério sul. As instituições sede são o IDOR e a UFRJ, e a operadora da cátedra é a rede CPE, como a gente chama. Bom, essa cátedra já está promovendo vários webinários, vamos promover um simpósio agora em Brasília, semana que vem, e estamos em articulação com a Unesco de Central, na França, para fazer atividades em comum, etc. Não tenho tempo para entrar em detalhes. Bom, mas o que é a pesquisa translacional em educação? O que eu quero dizer com isso? Então, existem dois tipos. Um tipo que é a pesquisa chamada retrospectiva. Então, você pega o governo, qualquer que seja ele, o que geralmente ele faz? Ele propõe uma intervenção que não necessariamente tem base científica nenhuma, ou ela é intuitiva, ou ela é ideológica, ou ela é inspirada em algum exemplo de algum município que deu certo, ou ela é inspirada em algum outro país. Aí joga aqui, assina uma lei, um decreto, e isso é aplicado na rede escolar. Bom, aí passa o tempo e ocorre uma intervenção avaliada 10 anos depois, digamos, para poder ter dados para avaliar. Tudo bem, a gente tem sistemas de avaliação até bem legais, o SAEB, o Enem, tem vários outros, e profissionais competentes na área de economia e ciências sociais que fazem isso. Mas isso significa que a taxa de risco é alta, porque você só vai avaliar se dá certo 10 anos depois. E o que a gente propõe? A gente propõe que um outro tipo de pesquisa translacional que se chama prospectiva. E o que consiste essa pesquisa? Os governantes aqui, eles consultam a ciência antes. Então, é possível, talvez, criar instâncias de assessoramento dos governantes para perguntar assim, o que eu faço numa situação assim, assim, assado? Qual é o melhor método para a alfabetização? Qual é a melhor hora para começar o turno escolar dos alunos? Qual é a idade certa para alfabetizar, eu ia dizer numerosizar, mas os americanos aqui usam esse termo, não sei como traduzir. E aí eles propõem uma intervenção que já é baseada na pesquisa. E isso, obviamente, entra naquele ciclo, é aplicado, 10 anos depois vai ser avaliada, mas a taxa de risco é mais baixa, porque a intervenção já partiu de evidências científicas. Bom, vou começar dando alguns exemplos. A gente teve a pandemia e um dos efeitos da pandemia foi tirar os alunos da sala de aula e jogar para casa, para o ensino remoto. Bom, 1000 problemas com isso, todo mundo sabe, não vou repetir, desigualdade social, falta de internet, falta de treinamento dos professores, falta de recursos, enfim. Mas o que eu quero salientar é o seguinte, isso continuou depois da pandemia. Menor, menos forte, né? Mas continuou. E agora vocês têm ensino híbrido, por exemplo, em que algumas crianças, como essa aqui, devem estar em casa assistindo pelo Zoom e outras estão assistindo no presencial. Então, aumentou muito a demanda por formas digitais e remotas de ensino. Né? Então, eu peguei aqui como exemplo um estudo feito por um grupo chinês em que eles analisaram, fizeram uma comparação entre pessoas que eles chamaram de adictos. Vocês vão ver que vários de vocês são adictos, pelos critérios do grupo chinês, eu inclusive, que temos usamos mais de 4 horas diárias usando a internet, vamos dizer. E compararam com um grupo controle que usa menos de 2 horas,
menos de 2 horas diárias. E eles fizeram vários testes, não tenho tempo de explorá-los a todos, mas usaram especialmente uma tarefa que vocês certamente conhecem, que é uma tarefa go, no go, né? Então, nessa tarefa, você recebe um estímulo, que pode ser um estímulo para você tocar a tela o teclado do notebook, e recebe alternativamente um outro estímulo, que é aquele que você não deve teclar, né? Então você tem que exercer o seu controle executivo para fazer a tarefa, tocar a tela ou não, ou resfriá-la, né? E eles usaram eletroencefalografia para olhar o que acontece em 2 ondas do eletroencefalograma que são definidoras do reconhecimento inconsciente de erro, que é menos que 100 milissegundos, que é esse potencial negativo aqui grande. Em cor preta são os não adictos, e em cor vermelha são os adictos. Isso aqui é interessante, que a gente não se dá conta, mas a gente percebe inconscientemente que a gente vai errar quando a gente já começa uma ação. E depois é que a gente se dá conta que a gente de fato errou. Mas não dá tempo para voltar atrás, dependendo, claro, um pouco das pessoas. Então, reparem que os adictos têm uma onda, essa chamada ERN, né? Early, não sei o que, Negativity, não me lembro agora. O R, o que significa? E quando ele faz o reconhecimento consciente de erro, a mesma coisa acontece. Aí já estamos lá nos 300 milissegundos. Quer dizer, aí ele já viu que errou, porque o movimento dele foi no momento errado. E também, da mesma forma, você tem um desempenho pior, o cérebro tem uma menor ativação, principalmente nessas áreas aqui, né? Entre adictos e não adictos. Bom, um outro exemplo que eu trouxe é também um trabalho bem interessante, também de 2020, 2021, de um grupo liderado pelo John Hutton, em que ele faz uma comparação entre a leitura compartilhada versus as telinhas em crianças de várias idades. Só que ele analisa isso na ressonância e faz uma análise de conectividade funcional e conectividade estrutural. Quer dizer, esses pontinhos que são azuis significam as regiões cerebrais que caíram de atividade, caíram de conectividade, caíram de atividade, elas, as regiões, e caíram de conectividade ao se conectar com outras, né? As azuis, as brancas não. E aqui com outra vista do cérebro, aqui uma outra vista do cérebro, vocês veem que isso envolve fortemente as áreas envolvidas com a leitura, com a linguagem de um modo geral. E aqui a conectividade estrutural, a mesma coisa. Quer dizer, a própria estrutura das conexões do sistema nervoso se modificam diferencialmente se ocorre a leitura compartilhada de um livro, especialmente, que é mais fácil de compartilhar, mas também pode ser de um digital, mas compartilhada da criança com a mãe, o pai, enfim, a professora, o professor, né, em relação ao estudo solitário que a criança faz cada dia mais. Meus netos fazem direto no celular, que ficam lá, você não consegue nem saber o que é. E vocês têm essa experiência também, muito certamente. E aí eu vou trazer um outro exemplo dessas mulheres maravilhosas, cientistas, dessas que são espetaculares, muitas delas, essas que estão indicadas em vermelho, são membros da rede, a Natália, a Janaína, a Ingrid e a Lilian Hubner aqui, de vários locais do Brasil, que desenvolveram uma tecnologia de grafos, não sei se vocês já ouviram falar, para reconhecer padrões em narrativas diferentes que possam indicar conteúdos psicológicos, tanto em crianças, quanto em pacientes psiquiátricos, quanto em pessoas típicas, não é? E elas fizeram um estudo, depois publicaram essa revisão que eu mostrei, mas fizeram um estudo com narrativas espontâneas, que podiam ser sonhos, e os sonhos passaram a indicar muita coisa, né? Já desde a época de Freud, obviamente.
narrativas pessoais cotidianas, né? Narrativas provenientes de pacientes com sintomas, ou narrativas induzidas, através de testes de vários tipos, histórias em quadrinhos, etc. Né? E elas usaram para caracterizar isso os chamados grafos. Então, solicitava-se uma narrativa de uma criança, por exemplo, e ela emitia essa frase aqui, que depois vai aparecer maior para quem não estiver lendo. Eu não pude traduzir porque o grafo é do inglês, não tenho como mudar ele para o português. Então, ele planeja as narrativas internamente, esse sujeito experimental, depois ele fala a narrativa, aliás, ele escolhe a sequência de palavras, depois ele fala a narrativa, depois a narrativa é representada como um grafo, gravada, representada como um grafo, e aí os atributos dos grafos são analisados e podem ser analisados matematicamente. Então, olha o que elas viram. Se você pegar essa frase, que é aquela do slide anterior, a criança disse isso. This image, there is an image of a chocolate bar. Those bars like the big. Negócio meio estranho, né? Então, o grafo, se você segmentar esse pedaço em vermelho, o grafo começa aqui, ó. This image, e aí ele repete, there is an image, e aí outra vez a palavra image. E aí segue, of a chocolate bar. Né? Se você pegar essa outra frase aqui, ela é mais fluente. Não é uma frase, um outro pedaço da frase. Né? Então vai, image of a chocolate bar, those bars like the big. Aqui, bars no plural é considerado uma palavra diferente de bar no singular. Então, esse é um tipo de tecnologia que permite você analisar matematicamente. Eu apresentei grafos muito simples, né? Mas você pode gerar grafos de narrativas mais prolongadas, aí dá uma teia de aranha completa, mas pode ser submetido a testes matemáticos e estatísticos para validação, né? E aí elas foram analisar o que acontece, levantaram a literatura e foram analisar o que acontece com as narrativas das crianças e adultos em várias condições, entre menos que 10 anos, 5 anos, pré-escolares, né? Até lá embaixo, eu já devo estar por aqui, né? Não sei se nessa curva que é a normal ou essa aqui. Mas vocês não estão podendo julgar, né, pela minha narrativa. Bom, então essa é a curva, digamos, típica, né? Essa que está salientada em preto. Tem um pico aqui no fim da adolescência, né? Depois um declínio, não sei bem porquê, como explicar, mas se comparar com o que acontece com crianças ou pessoas com desenvolvimento atípico, que vão desde a psicose crônica aqui, e aqui Alzheimer, né? Doença de Alzheimer, você vê que o grafo mostra a deficiência. E desenvolvimento sociocultural diverso, por exemplo, populações com tradição oral, como indígenas, né, também tem uma narrativa completamente diferente. Eu não sei, eu não li esse trabalho especificamente, não sei se você pode controlar isso para o tipo de linguagem que aquelas populações usam e como que ela pode ser codificada por grafos. Bom, e aí isso aqui é só para dizer que você pode pegar da infância precoce, a infância, a adolescência, a vida adulta e o envelhecimento, né? E usar vários tipos de interação, fatores biológicos, fatores sociais, etc. E isso aqui só para dar um exemplo da riqueza que isso pode ser, mas eu não preciso decodificar isso para vocês. Bom, mas agora eu quero falar de uma outra coisa que já me aproximando um pouco mais da minha própria atividade, meu próprio trabalho, que é o que se trata no ensino, na relação ensino-aprendizagem. Né? Trata-se de uma pessoa que interage com outra com a finalidade de transmitir para essa outra alguma coisa que ela conhece. E, obviamente, essa pessoinha aqui,
é capaz de transmitir para essa pessoa aqui o que ela está fosforilando no seu cérebro para responder a essa pessoa daqui. Então, trata-se do que eu chamo de neuroplasticidade transpessoal, quer dizer, a capacidade de um cérebro influenciar e modificar o outro e vice-versa. Né? Então, ensino-aprendizagem não tem que ser, vocês vão ver os exemplos, não tem que ser considerados algo unívoco, quer dizer, a professora ou o professor ensina e o aluno aprende. Não. O aluno retorna para o professor muita informação que orienta a atividade do professor. Então, vou pegar um exemplo de um artigo que eu tive a oportunidade de participar também, foi feito por pesquisadores, também são membros da rede CPE, da UFABC, e que utilizaram uma técnica que é muito interessante, que você bota uma touquinha, a gente vai ter até uma mesa redonda aqui no sábado, que eu já são 2 alunos lá do laboratório, que é uma técnica chamada, tem um nome complicado, espectroscopia de infravermelho próximo, LIRS. Você bota uma touquinha, que pode ser usada inclusive em crianças muito pequenininhas, e você pode analisar se emite uma luz, aqui é o emissor, essa luz penetra o crânio, faz uma trajetória aqui chamada em banana, né, banana trajectory, e é capturada por um sensor do lado de cá. Como no trajeto passa por dentro do tecido nervoso, e o fluxo sanguíneo é proporcional à atividade neural, é o efeito Bold, que a ressonância funcional usa também, então você pode calcular a concentração de hemoglobina oxigenada e de hemoglobina reduzida nesta região cerebral que foi ativada por uma tarefa ou por uma condição qualquer. Então, isso eles fizeram, aqui é uma coisa bem experimental, como se fosse uma prova de conceito, a touquinha na professora, o cérebro da professora, a touquinha na aluna, o cérebro da aluna, e aqui vai aparecer os níveis de hemoglobina dinâmico, é um vídeo que vai passar desse trajeto para esse aqui, e aqui também, aqui é a professora, aqui é a aluninha. A tarefa é a aprendizagem de adicionar números inteiros. Então, é um joguinho em que ela vai adicionando números e botando as pecinhas no lugar. E olha como é que vai funcionar. 6, 7, 8, 9, 10. Deu, ó, foi até aqui. Deu A até professora falou, tudo bem? pensou uma coisa e falou. 9 casinhas. Conta aqui comigo de novo. Aqui houve um evento sincrônico no cérebro das duas, tá vendo? 4, 5, 6. Vou passar de novo para vocês verem. 6, 7, 8, 9. A professora vai falar, pensou e falou. 9. Tudo bem? Então você vai dar 9 casinhas. Conta Agora aqui comigo. aconteceu Vai. alguma coisa sincrônica com o cérebro da professora. Não é? 6, Então, estou dando um spoiler. Então, isso, a gente não sabe o que isso quer dizer ainda, porque o que a gente sabe é o seguinte, há uma sincronia em determinados momentos entre o cérebro de um ator e o cérebro do outro ator de um experimento, no caso, a professora e a aluna. E a gente não sabe se isso quer dizer aquele clique da aprendizagem que a aluna teve quando a professora falou alguma coisa ou fez alguma coisa, ou se quer dizer outra coisa. A gente tem alguns experimentos que foram feitos também com pessoas assistindo uma palestra como aqui. Então, eram 4 alunos universitários assistindo uma palestra de 40 minutos. Eu já estou a quanto? Já nem sei. Mas divididos em blocos de 10 minutos. Nos primeiros 10 minutos, os 4 alunos tinham sua atividade completamente sincronizada. Nos segundos 10 minutos já começava uma certa zorra no panorama cerebral deles. Nos últimos 10 minutos, quer dizer, palestra de 40 minutos, cada um tinha um traçado completamente diferente na sua atividade cerebral. Mas isso pode querer dizer que eles não estão mais prestando atenção na palestra da professora ou do professor? Não. Vocês estão prestando atenção em mim, eu tenho confiança. É só que vocês estão desincronizados porque vocês estão pensando coisas que eu estou provavelmente
intencionalmente tentando incutir no cérebro de vocês. Então a gente não sabe. Então isso digamos, um instrumento extremamente interessante para a gente desenvolver o conhecimento sobre a neuroplasticidade transpessoal. E a gente está criando um grupo no IDOR. Eu estou aposentado da UFRJ, estou trabalhando agora mais fortemente no Instituto IDOR, e a gente está criando um grupo. A gente já comprou um equipamento de FNIRS, está criando um grupo para trabalhar com um registro cerebral em tarefas de vários tipos. Eu vou apresentar para vocês o que vai aparecer na mesa redonda de sábado, e que são resultados extremamente preliminares. A gente foi impactado pela pandemia também, porque a gente queria atingir crianças, mas não conseguimos, enfim, foi uma novela. Agora estamos deslanchando um pouco mais. Então, esse projeto chama-se Aceleta, e ele é feito junto com uma colega, que está aqui como co-orientadora, porque a CAPES manda que seja assim, mas ela, na verdade, é a orientadora, eu que sou o co-orientador, e 2 alunos de doutorado, a Fernanda Ferreira, que é aluna do Programa de Neurociência Transnacional, da UFRJ e do Instituto com o mesmo nome, e o Lucas Gemal. A Fernanda é fonoaudióloga e o Lucas é psicólogo, é um aluno de doutorado também. E isso está sendo feito no Laboratório de Processamento de Imagens do Instituto DOR. Bom, a questão, ao primeiro projeto do Aceletra 1, se é possível a gente acelerar a leitura. E se a aceleração obtida interfere na compreensão do que é lido. E se isso ajudaria disléxicos, por exemplo, a melhorar seu desempenho. Né? Então, as perguntas são essas aqui. E no Aceletra 2, que é o trabalho do Lucas, a ideia é saber quais são os efeitos e transformações que ocorrem no cérebro durante esse treinamento, que eu vou dar um exemplo para vocês. Quais são as mudanças no padrão de atividade cerebral e quais são as alterações na conectividade, errei aqui, entre as regiões executivas e as regiões de compreensão leitora. Então, a gente construiu um software que ele vai mostrar com mais detalhes no sábado, mas eu vou apresentar muito rapidamente nos próximos slides, em que várias sentenças que são adaptadas para a idade das crianças ou então de adultos, né, são apresentadas em uma condição acelerada e uma condição não acelerada. E aí a gente mede o tempo de leitura, utiliza a média dos 3 menores para fazer a velocidade inicial de apagamento da leitura. E a gente, com isso, a gente quer validar esse tipo de experimento. Então, por exemplo, vejam aqui, se a gente apresentar essa frase: minha mãe foi ao mercado comprar batatas, primeiro, e depois a gente apresentar outra tela em que a gente pergunta para a criança: minha mãe comprou o quê? Então, ela tem uma oportunidade de evidenciar se ela entendeu a frase. Agora, se eu pegar uma outra frase e acelerar assim, eu exagerei para vocês perceberem, porque assim ninguém conseguiu ler, mas a gente vai acelerando para e passo, devagarinho, a partir de uma velocidade previamente definida para aquele sujeito. E aí eu pergunto, então, meu pai foi aonde? A criança tem que dizer se compreendeu ou não, ou o adulto correspondente. Né? E a gente registra isso com o NIRS. Então, a primeira etapa de validação mostra que o tempo por letra decresce em praticamente todos os sujeitos, mais em uns do que em outros, obviamente. Né? Inclusive disléxicos, não estão discriminados aqui, quer dizer, eu não trouxe, que eu não consegui decodificar as cores, mas tanto disléxicos quanto típicos têm uma diminuição do tempo de leitura. A leitura é acelerada, né? Ou é acelerada, mantendo-se a compreensão, esse que é o desafio. Os disléxicos perdem um pouco na compreensão e os típicos mantêm a compreensão.
E depois a gente quer fazer, ou já estamos fazendo, agora inicialmente com voluntários adultos, um experimento em que esse teste é feito no computador, com a toquinha de NIRS, né? E no futuro a gente quer fazer isso com crianças. Então, o primeiro grupo de participantes já está em curso, né? Com um grupo acelerado e um grupo não acelerado, e o segundo grupo está planejado para 2024, já a gente vai começar, talvez terminar em 2025, e com crianças de desenvolvimento típico, crianças com queixas de leitura, dislexia, dificuldade de leitura, etc. Vários tipos. E olha como é que é interessante, os primeiros resultados preliminares já mostram que no início do treinamento a atividade cerebral era bem ativa na região frontal, dorsolateral, ou lateral praticamente, e na região temporal, giro angular, um pouco menos. E depois do treinamento, inverte, está vendo? Então ficou menos necessário, ficou menos necessário o uso dos controles pré-frontais e mais necessário a ativação das regiões de interpretação da leitura, né? A gente também não sabe muito bem como qualificar isso, mas isso é um trabalho que está em curso. Então, assim, para encerrar a minha fala, para vocês não desincronizarem completamente, eu concluiria o seguinte: primeiro, que a educação precisa se basear em evidências científicas, e elas podem ser obtidas, já temos profissionais capazes, já temos metodologias, e já temos organizações, associações como essa aqui, como essas duas daqui, a rede e várias outras. A Unesco está promovendo na próxima, sem ser essa semana, outra, uma reunião em Paris, que a gente vai estar presente, a rede, para discutir uma ação global em favor dessa tese de ciências, eles chamam the Learning Sciences, né? Eu gosto mais de ciência para a educação, porque learning só remete ao aluno e pouco ao professor, né? Mas, enfim, isso é um detalhe. Segundo, que as evidências são obtidas por pesquisas translacionais, tanto as retrospectivas como as prospectivas. Deu certo no Ceará? Deu. Vamos olhar por que deu certo, vamos tentar emular isso em outros estados. Por que não? Isso faz parte também, é a pesquisa retrospectiva. E pesquisas prospectivas. Por exemplo, está aqui presente meu amigo John, que é um cronobiólogo, que sabe muito bem que se você quer pegar uma criança e colocar ele às 7 horas da manhã para ter aula, 80% dessas crianças vão ter um rendimento baixíssimo, porque é da natureza humana que aí pelos 80% da humanidade é mais vespertino. Isso se acentua com a adolescência. Bom, aí a recomendação de todos os cronobiólogos, né, John, é atrasar 1 hora. Há experimentos feitos assim, pelo menos nos Estados Unidos, que eu conheço, com sucesso, mas aí tem uma série de outros problemas, é óbvio, né? Quer dizer, os cientistas dizem assim, isso é bom, vamos botar o começo do dia às 8 horas, 8h30 e não às 7. Ótimo, mas aí precisa ter turno único, porque se tiver turno duplo não dá. Então é um problema agora de política pública, mas o político, ele ouviu o cientista e disse, olha, o caminho é esse, agora você que tem que se virar criando uma política pública, mais escolas, enfim, atividades no contraturno, sei lá, que possa bancar esse tipo de ação. Segundo, o terceiro, é preciso construir um ecossistema que conecte o ambiente de pesquisa com o chão da escola. Então é a ponte que eu falei no início, que eu volto a ela, que é preciso construir. A gente quer que ela se termine e conecte os laboratórios com o chão da escola. E com isso eu encerro agradecendo a todos. Tem aqui meu e-mail para quem quiser, tiver alguma dúvida. Aqui o site da Rede Ciência para a Educação. E muito obrigado.
abrir rapidinho para perguntas, se alguém tiver alguma. Você vai me fazer andar até aí, Thomas. Boa noite. Primeiramente, excelente palestra, muito interessante. Sobre aquele experimento a pesquisa com grafos, já existe alguma evidência de pessoas usando o chatbot de inteligência artificial ou inteligência artificial para criar e identificar os grafos? Não conheço, mas essa é uma ótima ideia. Uma ótima ideia de pesquisa. A pessoa chave no desenvolvimento desse trabalho chama-se Natália Mota. Ela é do Rio Grande do Norte, mas ela está radicada agora no Rio de Janeiro no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E ela é bem acessível. Então, eu recomendo que vocês a chamem para dar uma palestra, porque ela fala muito bem e ela é a craque desse trabalho de grafos. Mas eu não sei se isso já está sendo feito ou... Provavelmente sim, que o pessoal não dorme no ponto, né? Bom, obrigado. Mais alguém? Um minuto para Aparecida, senão a gente não vai embora hoje. Sim, ok. Muito obrigado. É um elogio. Primeiro, Dr. Roberto, é uma satisfação novamente ouvi-lo. Sempre que o ouço, eu aprendo muito. O segundo, eu acho que a homenagem é mais do que merecida. E parabenizo o grupo, a comissão organizadora do IBMEC, por essa iniciativa. Porque todos nós que conhecemos a sua generosidade, a sua bondade, a sua competência, entendemos que homenagem como essa nos traz orgulho e orgulho para a ciência brasileira. O terceiro, mais comentários, eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre as diferenças individuais. O senhor comentou que nos estudos há um pequeno grupo de sujeitos. Eu entendo que estudos dessa natureza não podem, devido ao custo e ao tempo, envolver um grande número de pessoas. Essa é a primeira pergunta. A segunda seria a ideia de que os estudos que o senhor e o seu grupo estão realizando elimina aquilo que eu particularmente tenho dito, o romantismo educacional que permeia ou que graça a educação brasileira, aonde supor que todos podem alcançar o céu ou a lua com as mãos. E nós temos grandes diferenças entre os estudantes, especialmente os brasileiros. Por que eu falo especialmente os brasileiros? O senhor mostrou o PISA médio. A partir de 2015, talvez o 2015 tenha sido o último ano em que se publicou os dados de diferentes estados brasileiros. E os diferentes estados brasileiros mostram médias do PISA, do Enem e de outras provas básicas, gerais, como essa, muito diferentes. Como enquadrar dentro da educação ou a neurociência translacional? Muito obrigado, novamente. É uma pergunta super relevante, né? Isso é verdade em todos os estudos, mesmo na área da saúde, né? Você tem um tipo de estudo chamado estudo transversal, em que você reúne um grupo grande de sujeitos e você estuda aqueles sujeitos, depois você compara com um outro grupo que tem uma outra característica que te leva a médias com desvios, etc., né? E acontece uma diversidade muito grande. Você tem pessoas que naquela curva estão pontuadas mais abaixo, outras mais acima, e isso é um trabalho de estatística, né? Não prevê o indivíduo. Da mesma forma, em educação, você tem alunos que se desempenham melhor, outros se desempenham pior, por razões diversas, tem as desigualdades sociais, tem a violência no Rio de Janeiro. Como é que pode os alunos, outro dia li no jornal que os alunos da Maré, eles aprendem técnicas de se arrojar ao chão quando houve um tiro.
Poxa, você já pensou num ambiente de escola de crianças de 5, 10, 12, 15 anos, né? Então, isso leva, e tem as características individuais de cada um, mas a educação tem uma possibilidade que a medicina ainda não tem tanto, que é a personalização. Então, o professor ou a professora na sala de aula, se ela tiver conhecimento científico, se ela tiver um ambiente em que outros professores sejam técnicos, haja outros profissionais envolvidos, fonoaudiólogos, psicólogos, etc., no ambiente escolar, ela pode identificar o aluno que tem aquela característica e ajudá-lo a subir junto com a turma. Não é? E identificar os alunos, por exemplo, superdotados e lidar com eles de um modo que não interfira com o trabalho do resto da turma. Então, há a possibilidade de fazer um tratamento individual de parte do sistema educacional. Falta muita coisa para conseguir isso. Mas a tal da medicina personalizada, por exemplo, é muito mais difícil de chegar. Então, nesse ponto, a educação é melhor, porque ela reúne grupos compactos, né, de turmas de crianças que são acompanhadas durante crianças ou adultos, né, ou adolescentes, são acompanhadas durante um certo tempo por um professor, um profissional. Portanto, podem ser personalizadas, individualizadas. Então, eu acredito que essa diversidade individual, exatamente, que é escondida quando a gente trata dos dados estatisticamente, ela pode ser cavucada, vamos dizer assim, no ambiente escolar. E tem uma ciência por trás disso também, porque a gente tem que saber diagnosticar essas diferenças. Então, isso faz parte também do portfólio de ciência da psicologia, da psiquiatria, em várias outras especialidades, da fono e tal. Tá bom? Fazer mais uma pergunta, Roberto, aqui atrás, Landeira. Oi, Landeira. Então, eu tenho acompanhado aí a sua luta para criar esse Instituto de Ciência para a Educação. Você está de parabéns, o trabalho é maravilhoso, né? Eu tenho visto a sua luta incessante para implementar todos esses dados da ciência para mostrar para a educação que é preciso mudar alguma coisa. Minha pergunta é muito simples. Como é que você vislumbra o interesse da política em relação a acomodar todos esses dados que são produzidos pelo CPE? Olha, é uma tarefa, uma ponte a construir. Nós estamos lá atrás na ponte Rio-Niterói, né? Por exemplo, a gente vai fazer agora... deixa eu dizer uma coisa antes. Eu sou membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências e a diretoria resolveu fazer um documento sobre ciência e educação. E fez uma comissão, membros da academia, de fora da academia e tal. E, poxa, foi uma dificuldade convencer, porque as pessoas, se você falava em ciência para a educação, a pessoa pensa em ensino de ciências, divulgação científica e, qual era o outro? Esqueci agora, tinha um terceiro. E raramente pensava em pesquisa aplicada à educação. Um grupo de cientistas. Então, a gente está numa fase de convencimento que é muito ainda primária, muito inicial. Mas alguém tem que começar e a gente está começando e eu acho que a gente já tem uma certa ressonância. Vamos fazer uma atividade da Cátedra Unesco em Brasília agora, que vai reunir a diretora da Unesco para o Brasil, Marlova Noleto, a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante, o presidente da SBPC, Renato Giannini, e a presidente da Academia Brasileira de Ciências. E a ideia é justamente discutir o que se pode fazer no Brasil para ajustar essa confluência da ciência com a educação. Vamos ver o que eles têm a dizer e vamos ver o que se consegue, né? Mas não é fácil. Maravilha. Eu tenho também uma outra pergunta, que é a seguinte. Você sente alguma resistência por parte da pedagogia em relação ao CPE? Sinto. Com Você não acha que deveria trabalhar um pouco mais essa resistência antes de dar o passo político? Acho, mas o problema é entrar. Né? Então aqui fica a terceira sugestão para você. Em nome da diretoria do IBNEC, eu acho que o IBNEC pode ajudar a CPE a crescer essa atividade. Estamos juntos. Fica presente, então, aqui o convite.
Obrigado. Então, eu ia pedir uma última salva de palmas para o professor